convidar a abrir a sua Bíblia, não vai estar projetado ali, você deve ter sua Bíblia aí. Tiago capítulo 1, versículo 17. Apenas um versículo para a gente dar início à reflexão desta noite acerca desse tema que nós estamos trabalhando aqui, quem é Deus? E hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse tema. Tiago 1,17, na versão da NVI, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. As versões do Almeida, elas são muito semelhantes, mas no caso da Almeida Revista Atualizada, traduziu o texto dessa forma: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Nas últimas duas reflexões desse tema aí, quem é Deus, nós estamos abordando aqui, nós falamos sobre a singularidade de Deus. É disso que nós estamos falando ainda. Na verdade, a cada quarta-feira nós estamos falando um subtópico deste tópico, né? Que Deus é singular. A ideia de que Deus ele é único, não há outro como Ele. Nós já falamos, só estou reafirmando aqui, que quando a gente fala que Deus é único, não é simplesmente afirmar que só tem Ele de Deus, mas nós precisamos pensar que há coisas que só Deus tem. São características que pertencem só a Deus. A isso nós chamamos de atributos incomunicáveis, ou seja, são aquelas características que pertencem a Deus, que ninguém tem, ninguém pode ter, somente Deus tem. E se chama incomunicável porque é um atributo que Deus não comunica com ninguém, né? Os comunicáveis que nós veremos mais adiante são aqueles que nós também podemos ter, ainda que não no grau de perfeição de Deus. Mas os incomunicáveis são atributos que somente Deus tem e ninguém pode ter, né? São características que destacam Deus como um ser único. Então, dentro desses atributos incomunicáveis, nós falamos então da autoexistência de Deus, que Deus ele existe por si só. Deus não nasceu de ninguém, não há nenhuma outra força ou criatura que tenha gerado Deus, mas Deus ele é autoexistente. Difícil para seres existentes como nós entendermos o que significa isso, né? Porque todos nós nascemos em algum momento, né? E Deus não nasceu. Deus ele é autoexistente. Nós falamos na outra semana sobre a autossuficiência de Deus, que Deus é totalmente completo em si mesmo, não falta nada em Deus, de modo que Deus não tem então necessidades, Deus não teve nenhuma influência de ninguém, quer dizer, Deus não está aprendendo com alguém. Deus ele é autossuficiente, ele não depende de ninguém, e Deus não tem ninguém sobre ele, não há nenhum superior a ele. Falamos da última vez que Deus é a última instância, né? Quando nós não estamos bem com Deus, não temos mais a quem recorrer, né? Porque Deus ele é autossuficiente, é onde se pode chegar, né? Quer dizer, acima dele não há ninguém, não há nenhum chefe, nenhum superior a ele. E nós terminamos na outra semana enfatizando que Deus não é igual a nós, porque nem valeria a pena a gente servir, seguir, amar, obedecer um Deus que fosse como nós, né? Que tem as limitações que nós temos. Bom é a gente ter um Deus diferente, superior, único, independente, porque aí nós estamos adorando alguém que de fato é superior a nós, né? Não vale a pena a gente se curvar diante de um Deus que tenha as nossas características. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais e abordar
um terceiro atributo de Deus que é incomunicável, que só Ele tem, e um atributo que faz de Deus um ser único, né? Lembrando que esse é um subtópico daquele tópico, né? De que Deus é singular. Então hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. Deus como um ser imutável, que significa que Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. O texto que está destacado aí, Deuteronômio 32:4, diz que Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel que não comete erros, justo e reto é Ele, ou Ele é. Que ressalta essa ideia através da imagem de uma rocha, que Deus não pode oscilar. Tiago, que nós lemos no início, Tiago 1,17, nos traz uma outra imagem, dizendo que em Deus não pode haver variação, nem sombra de mudança. Ele é imutável, Ele não muda. Hoje nós temos muita tecnologia, né, que nós experimentamos, né, usamos. Mas, por exemplo, hoje você pode tirar uma foto e você pode variar esta foto. Com alguns recursos você consegue colocar a foto em cores, numa cor preto e branco. Você pode colocar numa cor meio amarelada para dar uma ideia de uma foto envelhecida. Você pode colocar mais luz, menos luz. Isso é o que se chama de variação, sombras de mudança, né? Mas o que Tiago 1,17 diz, que nós lemos no início, é que Deus não tem como variar. Não há sombra de mudança em Deus. Significa então que o mesmo Deus que chamou, por exemplo, Abraão, que conduziu Abraão, que conduziu a Sara, que abençoou a família dele, é o mesmo Deus hoje. Entendeu? Nós não temos hoje um Deus mais adulto, mais maduro, um Deus mais velho, que naquela época Deus era jovem, e agora Deus já envelheceu. Não. Em Deus não há nenhuma variação de mudança. É o mesmo Deus. A gente às vezes fala isso, ou ouve dizer isto, e me parece que é somente essa ideia de que o Deus que operou milagres, o Deus que era fiel, o Deus que fez promessa, é o mesmo hoje. Amém por isso, e é mesmo. Só que a questão é que nós não entendemos a profundidade disso. A ideia de que nós estamos falando de uma característica que só Deus tem, que é a chamada imutabilidade. Deus não muda. Ele é exatamente o mesmo. Nós mudamos, né? Mas Deus não muda. Isso é muito difícil para seres finitos, imutáveis como nós entendermos, né? Entender essas duas coisas, que Ele é eternamente o mesmo. O mesmo. Eternamente Ele é o mesmo. Porque nós não somos assim, mas Deus é. E Deus perpetuamente não muda. Não muda, não há mudança nele. Tiago, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Aí ele diz assim: isso vem descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Já viu uma luz falhando? Quando a luz começa a dar uma piscadinha assim, né? Ela está falhando. Então, essa luz que falha, ela provoca uma variação, uma sombra de mudança. Incomoda a visão, né? Mas está dizendo que toda boa dádiva, se há alguma coisa boa neste mundo, isso vem de Deus. É Deus que dá boas dádivas. É Deus que deixa no próprio ser humano sinais de bondade.
mesmo o ser humano caído pelo pecado, não é? Por que uma pessoa, às vezes, que não tem nada a ver com Deus, com religião, com igreja, ela consegue fazer uma boa ação? Porque ela tem algo de Deus, né? Quer dizer, Deus dá boas coisas para muita gente. Por isso que Jesus disse, a gente chama isso na teologia de graça comum, né? Que Deus faz chover sobre bons e maus. Graça comum, são dádivas boas que Deus dá. E o próprio Jesus disse, né? Se vocês são maus, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Que Jesus entendia que mesmo quando o ser humano é mau, ele consegue fazer o bem. E o Tiago está dizendo que essas boas dádivas vêm de Deus. Se há alguma coisa boa neste mundo, isso é um sinal da mão de Deus criadora aqui. Foi Ele que fez. Por mais que o pecado tenha interferido, ainda há coisas boas, porque isso são sinais de um Deus bom. Mas Tiago vai chamar Deus de Pai das luzes. E por chamá-lo de Pai das luzes, ele vai usar essa expressão. Não pode haver variação ou sombra de mudança. Nada se ofusca em Deus, porque Deus não muda, Ele permanece o mesmo. Nós, no caso, humanos, nós temos a experiência da mudança. Na verdade, nós apreciamos a experiência da mudança. Nós gostamos de mudança, né? Alguns mais, outros menos, a depender da personalidade, né? Mas via de regra, nós seres humanos, a gente acha que é entediante se você vive sempre do mesmo jeito, não é? Não é mesmo? Ou assim, se você convive com alguém que não muda nunca, seja para bom ou para ruim. A gente sempre acha que a pessoa tem que mudar, porque a mudança para nós é vista como uma coisa positiva, né? Quando a gente olha, por exemplo, a foto do nosso casamento, alguns se alegram, outros se entristecem, porque assim, você é muito diferente, porque você mudou muito, né? Os homens geralmente eram muito magros quando se casaram. Geralmente é assim. Quando você pega a foto do casamento, você olha para o noivo, ele é um tanto pálido, né? Alguns você olha assim, nossa, será que ele carregou a noiva naquela tradição de carregar a noiva para entrar no quarto, né? Porque ele é muito assim, raquítico mesmo. E aí você olha para o homem e fala, nossa, mas não parece, parece outra pessoa, que deu uma encorpada, né? Se fortaleceu, talvez o bem que a mulher fez a ele, né? Alguns mais, outros menos. Mas a gente gosta de ver isso e fala, nossa, olha. Alguns dizem assim, o tempo te fez bem, não é? A gente não fala assim? Olha, o tempo te fez bem, porque naquela foto lá você estava muito feio, agora você está mais robusto, né? Mais bonito. Então, nós gostamos dessa coisa da mudança, da variação, da variedade. Nós apreciamos isso. Há pessoas que mudam muito de casa, por exemplo. Elas não conseguem viver no mesmo lugar, então elas ficam mudando. Roupa, carro, e por aí vai, né? Algumas coisas até que não deveria mudar, muda. De tanto que gosta de mudança. Mas, isso é típico do ser humano. Agora, quando nós falamos de Deus, diz que Deus não muda. Se você lembrar, uma das primeiras apresentações de Deus é quando Moisés está naquela crise de que há alguém dizendo que é para ele ir lá no Egito e tirar o povo de lá. Aí Moisés entra em crise e diz assim, mas se disserem para mim, quem é que te mandou? O que eu falo? Qual foi a resposta? Diga assim, o eu sou é que te enviou. E ele vai dizer que eu sou o que sou. Essa ideia de um Deus que não muda, eu sou isso aí, e pronto. Deus é. Deus nunca foi e nunca será. Ele é. Porque Ele está totalmente fora dessa dimensão do tempo que nós vivemos. Então, isso para nós é um tanto complicado, mas nós precisamos entender isso. A variação é uma atividade incompatível com Deus. Para nós não, nós gostamos de variedade, de variação, de mudança.
Mas Deus não. Não é que Deus não goste disto. É que Deus não tem como ser assim. A característica de Deus é que Deus é de fato imutável. O A.W. Pink, que eu sempre tenho citado ele aqui, ele é autor de um livro pequenininho, chamado Os Atributos de Deus, né? Arthur W. Pink, vale a pena achar em algum lugar e comprar, nem sei se vende mais, mas é um bom livro. Ele diz que Deus não está sujeito a mudanças em pelo menos 3 áreas, que é o que eu quero apontar para você aqui hoje. A primeira área que Deus não está sujeito a mudança diz respeito à sua essência. A natureza de Deus, o ser de Deus são infinitos. Como não tem início, porque ele é autoexistente, também não tem fim. Então, por ser assim, não está sujeito à mutação. Essencialmente, Deus não muda. Jamais houve um tempo que Deus não era Deus. Deus não vem de uma escala, né, que ele vem subindo e ele vem sendo promovido. E atualmente ele é Deus e é o Deus a quem nós servimos. Aliás, uma impressão muito errada que às vezes nós damos quando nós falamos sobre Jesus, né? Porque dá a impressão que Jesus vem vindo lá do Antigo Testamento, numa escala, e ele vai sendo promovido, e aí a hora que chega o Novo Testamento, então entra Jesus em cena e Deus sai de cena. E Jesus é uma espécie de mutação de Deus. Isso é perigoso, né? Não é isto, não é esta proposta do Novo Testamento. É apontar Jesus como Deus, o Deus encarnado, mas não como uma versão de Deus melhorada, mais simpática, amorosa, porque muitos vão dizer isso, que o Deus do Novo Testamento não é compatível com o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento parece que é mais sangrento, mais cruel. O Novo Testamento é mais amoroso, né? Isso é falta, na verdade, de leitura da Bíblia, né? Só você ler direitinho, você consegue entender que você está falando do mesmo Deus. Mas Deus, ele é imutável. Não há como pensar que um dia ele não era Deus e agora ele é. Ele sempre foi Deus. E jamais vai haver um tempo que ele vai deixar de ser Deus. Imagina que perigo a gente estaria sofrendo, né? Que em algum momento Deus pode ficar desempregado. Não é Deus mais, e agora, né? Porque a gente tem esse problema, né? Às vezes você está numa empresa, o patrão foi mandado embora lá, o encarregado, o supervisor, e agora, né? Ou às vezes a empresa foi vendida, mudou de dono, você fica meio perdido. Mas no caso de Deus, não tem como. Deus sempre será Deus. A gente canta isso nas músicas. Mas o problema é, eu não sei se nós entendemos o que nós estamos cantando. Porque muitas vezes as nossas canções, elas incorporam a nossa liturgia. E se torna assim, algo muito frágil. Nós não entendemos muito o que é adoração. Tem pessoas, por exemplo, que são extremamente impacientes na hora da música. Elas ficam assim, né? Esperando passar. Vai logo, canta isso aí logo. Porque ela acha assim, que eu estou na igreja para ouvir o pastor pregar. Então, entre o pastor pregar e o começo do culto, tem que cantar. Então canta logo. Mas não é adoração, não é estar na presença de um Deus e de fato declarar algumas coisas a esse Deus. Isso é falta de compreensão. E a gente fica com esse povo todo frágil, porque não entende o que é um culto, né? A gente precisaria talvez tirar um tempo depois para estudar sobre teologia de culto, entender o que é um culto, afinal de contas, do que se compõe um culto, o que nós viemos fazer na igreja, afinal de contas. A questão da impressão que nós somos um povo, desculpe a expressão, tarado para ouvir uma mensagem só. Mas nós não somos um povo que adora, que gosta de estar na presença de Deus, com o povo de Deus, uma coisa boa, né? E você sai aqui não com a cabeça cheia de ensinamento, mas com uma experiência de transformação, porque você esteve de fato na presença de Deus e sai para poder servir a Deus lá fora. Mas eu tenho para mim que poucos de nós entendemos isso.
Porque nós não entendemos quem Deus é de fato. O problema está aí. Não entendemos que nós estamos diante de um Deus que não evoluiu, um Deus que não cresceu, um Deus que não amadureceu, nem tampouco melhorou. Mas nós estamos diante de um Deus, conforme diz lá em Malaquias 3,6, que não muda. Então imaginar que você está às vezes dentro de um culto, cantando algo que nós estamos até explicando aqui, mas você está cantando isso. São declarações sobre Deus em forma de música. Mas imaginar que é o mesmo Deus que lá atrás o Jacó adorou. E eu estou adorando agora esse mesmo Deus. E o mesmo Deus que ouvia as orações, os louvores da igreja primitiva, por exemplo, é o mesmo Deus que agora ouve o meu louvor, a minha oração. E imaginar assim que neste mesmo lugar, há, 70 anos atrás, tinha outras pessoas aqui. Não éramos nós. Acho que não tem ninguém aqui que estava 70 anos atrás, né? Mas não éramos nós. Só que o mesmo Deus estava ouvindo aquelas pessoas. A gente deveria ter essa consciência que nós adoramos um Deus imutável. Que privilégio. Porque às vezes dá a impressão que nunca na história desse país teve um povo como nós. Teve um Deus como o nosso, sabe? Dá a impressão que é uma coisa muito particular. Eu crio um Deus com a minha cara. Mas eu estou adorando o mesmo Deus que já adoraram no passado. Isso deveria nos encantar, né? Deveria mudar o nosso jeito até de adorá-lo, né? Tito capítulo 1, versículo 2 vai dizer que Deus não pode mentir, que tem a ver com a essência de Deus. O Deus que não pode mentir. Isso é essência. O ser de Deus é um ser verdadeiro. Então, a essência dele é imutável. Não combina com Deus essa coisa de mentir, de falar uma coisa e depois mudar. Ele não vai fazer isso. Então, os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas, não vão exercer nenhum tipo de influência sobre Deus. O curso do tempo não pode afetar Deus. Deus é imutável em sua essência. Ele nunca vai deixar de ser o Deus que ele sempre foi, porque ele é imutável em sua essência. O Pink também vai dizer que Deus ele não pode mudar em seus atributos. A perfeição de Deus não vem mudando no decorrer das eras. O salmista diz que grande é o nosso Senhor e de grande poder. Seu entendimento é infinito. Quer dizer, o entendimento que Deus tem, que é um atributo de Deus, não pode terminar. Portanto, não vai mudar. Vai ser sempre o mesmo. Isso é Salmo 147, versículo 5. O Salmo 119, versículo 89, Davi diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre permanece a palavra no céu, imutável. O que Deus fala é imutável. Os atributos de Deus não mudam, não tem como mudar. Ele vai continuar agindo do mesmo jeito. Em Jeremias, Deus, na boca de Jeremias, vai colocar o seu amor na dimensão da eternidade. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno, um amor que não muda. Às vezes dá a impressão que Deus ama mais a gente do que amou, sei lá, alguém no passado lá, né? Mas o amor de Deus não pode mudar. Sabe que é cerca de 43 vezes no Antigo Testamento se diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Salmo 136 vai repetir essa expressão dezenas de vezes. Mas é mais de 43 vezes vai aparecer a expressão: o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. Imutável. Um atributo de Deus que não muda. Então Deus não muda o seu amor, Deus não muda a sua graça, Deus não muda a sua palavra, Deus não muda a sua bondade, a sua paciência. Deus jamais vai deixar de ser aquilo que Ele sempre foi.
O atributo dele que usava lá, usa aqui, não muda, não tem como mudar. Terceira coisa que ele diz que Deus também não pode mudar é em seu conselho. O conselho de Deus é imutável. Conselho, no Antigo Testamento especialmente, diz respeito à vontade de Deus que nunca muda, ao propósito de Deus que nunca se altera. Esse é o conselho de Deus, a vontade, o propósito dele. Números 23, 19 é muito contundente. Diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Se Deus falou, vai fazer. Porque o conselho de Deus é imutável. Deus não muda o seu conselho. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz que também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Mostrando que Deus tem um conselho firme, uma vontade firme, um propósito firme, não muda, é imutável no que se refere ao seu conselho. Então, não falta em Deus poder para executar aquilo que Ele planeja, que às vezes a gente passa essa impressão. Por isso, Ele não precisa ficar mudando o seu conselho, sua vontade, seu propósito, porque a gente faz isso, né? Eu planejo uma coisa, de repente eu mudo. Planejava aumentar minha casa, quando eu vi não tinha dinheiro mais, aí eu mudei. Não é assim que você faz, né? Eu planejei comprar uma coisa diferente, quando eu vi não ia dar para pagar, aí eu mudei. Em Deus não há isto. Deus, se Ele tem uma vontade e um propósito, isso vai acontecer. E não vai mudar. Não vai mudar. Porque às vezes a gente faz algumas orações que dá a impressão que Deus é mais fraco que a gente, né? Senhor, eu sei que está difícil para o Senhor, né? É engraçado porque tem gente que fala assim: pastor, acho que Deus está muito ocupado com muita coisa lá no céu, então assim, vai olhar para mim, né? É uma falta de compreensão de quem Deus é, e da capacidade que Deus tem, e como que o conselho de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus é algo muito forte, que Deus não vai mudar. Ele não vai, no meio do caminho, né, desistir, né? Eu me lembro, né, assim, foi uma das primeiras vezes que eu preguei. Eu era ainda um jovem da igreja que tinha feito um curso de homilética na igreja. E eu estava, na época, o nosso pastor da igreja, o pastor Eduardo, gostava de ver aquele homem pregando, né? Admirava e admiro até hoje. E aí, lembro que numa pregação minha, acho que era alguma coisa sobre Gênesis 3, lá fui eu dizer que quando Satanás convence a Eva de pegar o fruto, e come o fruto, e a Eva dá para o marido o fruto, eu usei uma expressão assim: Satanás frustrou os planos de Deus. Para quê? Foi só o tempo de terminar o culto, e o pastor Eduardo me chamou lá na sala dele, disse assim: olha, você fala muito bem, eu gostei, né, da maneira como você aborda, você entende bem o texto, só que tem uma questão que você nunca mais diga. Aí eu falei: o quê? Né? Gelei. Ele disse: nunca mais diga que Satanás frustrou os planos de Deus, porque isso não aconteceu. Aí ele foi lá para Jó, mostrou o texto de Jó 42, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, não é Satanás que vai frustrar. Deus tem propósito, tem vontade. O ser humano fica olhando, achando que Deus estava indo por ali, aí de repente alguém atrapalhou. Mas Deus, na sua soberania, tem todas as estratégias. É só um jeito humano de ver. Mas jamais Satanás ou qualquer pessoa vai frustrar os planos de Deus, né? E eu nunca mais me esqueci daquilo. É tanto que hoje me lembro, né, da bronca que eu tomei
por uma frase. Eu achava que era só uma frase bonita, que eu sei lá, que eu montei. Eu acho que eu não li em lugar nenhum, né? Eu achei aquilo maravilhoso, fiquei pensando para falar aquela frase, quanto impacto ia causar na igreja. E eu não sei o que causou na igreja, mas no pastor Eduardo causou assim uma fúria. Falou, nunca mais fale isso, né? Puxa vida, né? Mas era falta de conhecimento que eu tinha da palavra de Deus e de Deus, né? Deus não pode ter seus planos frustrados, porque Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele sabe o que está fazendo. O seu conselho não muda. O Salmo 33, versículo 10 a 12, diz que o Senhor frustra, o contrário, né? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. É isso que nós deveríamos declarar, né? Que felizes nós somos por sermos o povo de Deus, porque Deus não é frustrado, mas Ele é quem frustra os projetos das nações. O homem planeja um monte de coisa, Deus vai lá e não vai fazer isso não, porque não está de acordo com o conselho da minha vontade, nem com o meu propósito. Mas o propósito de Deus, a vontade de Deus, não mudam, são imutáveis, porque o conselho de Deus também não muda. Eu quero terminar citando o Franklin Ferreira, que é autor de uma teologia sistemática, uma das maiores que nós temos na língua portuguesa. Mas o Franklin, ele diz que no seu ser, Deus já é perfeito. Portanto, Ele não pode mudar, porque qualquer mudança implicaria em que Ele se tornasse mais ou menos perfeito. As duas possibilidades são um absurdo. Para se relacionar com o homem, Deus assume um comportamento pessoal ao nível do entendimento da criatura. E eu joguei essa última frase do Franklin aí, só para te dizer que, enquanto a gente lê esse texto que diz que Deus não é homem para que se arrependa, não sei o quê, eu tenho certeza que na tua cabeça vem outros textos que diz que Deus se arrependeu do mal que havia feito e não fez, né? Como é que se explica isso? Saiba que esta é tão somente uma linguagem humana para descrever aquilo que Deus está fazendo. Geralmente essas expressões do hebraico, que são traduzidas como Deus se arrependeu, geralmente elas têm um sentido de um grande pesar, e o ser humano não consegue descrever o que Deus sente, por isso diz que Deus se arrependeu de um mal que ia fazer e acaba não fazendo. Mas é bem isso que o Franklin está dizendo aqui. Para se relacionar com o homem, Deus assume um comportamento pessoal, ao nível do entendimento da criatura, e vai usar essa linguagem que nós já estudamos aqui, chamada linguagem antropomórfica. Ou seja, é quando nas descrições de Deus, Deus assume uma forma humana, com emoções humanas, e aí então se descreve Deus de uma maneira que nós possamos entender, mas não que Deus esteja mudando, seja a sua essência, os seus atributos, ou mesmo o seu conselho. A minha oração é que você saia daqui querendo de fato conhecer melhor esse Deus. Não o Deus das nossas concepções tradicionais, sabe? Mas que você sinta vontade de ler a Bíblia e entender que Deus que a Bíblia revela, de fato, que é isso aqui. Embora que nós estamos inseridos num arranjo teológico, né, dentro da chamada teologia sistemática, mas não é difícil perceber numa leitura bíblica quem Deus é, e perceber que Deus não muda. Deus é imutável. O mesmo Deus que adoraram lá atrás, nós estamos adorando.
O mesmo Deus que agia, fazia coisa lá atrás, age e faz hoje. O nosso problema é que talvez nós sejamos muito diferentes daquelas pessoas que estavam lá atrás. É uma outra questão, né, chamada revelação progressiva, que Deus foi progressivamente revelando ao ser humano. Mas veja bem, o Jacó sabia muito menos de Deus do que o apóstolo Paulo. Por consequência, você e eu sabemos mais de Deus do que o apóstolo Paulo. Mas saber mais de Deus não significa ter o melhor relacionamento com Ele. O nosso problema é que nós estamos vivendo já há milênios em torno de uma igreja institucionalizada. Nós gostamos da instituição, lembrando que Jesus veio brigar contra ela. Jesus não gostava das instituições. Que o que Jesus quis implantar é um movimento, algo simples, um povo que se junta para adorar. É isto. Ao longo do tempo a gente complicou demais essa coisa de igreja, demais. E ao complicar o que é uma igreja, nós também dificultamos do entendimento de quem Deus é. Porque a igreja se torna um filtro. As pessoas olham para Deus através deste filtro. Mas elas querem conhecer a Deus. E às vezes o filtro atrapalha, né? Então, que Deus nos ajude, para que sejamos um bom filtro. Não podemos atrapalhar as pessoas de chegarem e de enxergarem quem Deus é de fato. Sempre tomei para mim que todas as vezes que a igreja precisa levar pessoas até Deus, ela corre um risco muito grande de falhar. Mas todas as vezes que as pessoas chegam até Deus, Deus nunca falha e Ele traz as pessoas para a sua igreja. Amém? Como eu sempre pergunto, você entende isso, né? O que eu quero que você entenda é que quando você conversar com alguém, o seu primeiro esforço não deve ser para trazer a pessoa para a igreja. O seu primeiro esforço é levar a pessoa aos pés de Deus. Porque talvez você pode trazê-la para a igreja, você pode envolvê-la na igreja. E para nós tristeza, nunca essa pessoa chegar até Deus. Ela pode gostar daqui, ficar aqui, batizar aqui, dar o dízimo aqui, mas nunca entender quem Deus é. Mas se essa pessoa for até Deus, ela nunca deixará de vir aqui ou em alguma igreja, porque Deus unirá aquela pessoa a uma igreja que pertence a Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta noite, por este aprendizado, ó Deus, da Tua Palavra, que nós possamos ser enriquecidos, não apenas com o conhecimento, mas que esse conhecimento possa aguçar em nós um desejo por uma experiência mais profunda com o Senhor. Pedimos, ó Pai, nos ajuda nisto, para que mais do que Te conhecer, nós possamos, como foi dito acerca de Enoque, lá no Antigo Testamento, possamos andar com o Senhor. E a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.